A carona. Meu marido e eu estávamos estacionados na McClellan AFB, em Sacramento, cá, em 1986. Como só tínhamos um carro, um dia eu o deixei em seu posto e fui fazer algumas coisas. Quando eu estava saindo de uma loja, um jovem me perguntou se eu estava indo para a base. Eu lhe disse que sim e ele pediu uma carona. Ele disse que estava estacionado lá e precisava voltar rapidamente. Decidi que ele parecia bem e disse para ele entrar. Pouco depois de começarmos a dirigir, ele disse: Você tem os olhos azuis mais bonitos. Eu ri nervosamente e agradeci. Ele então disse: Você realmente deveria ter cuidado ao pegar caronas. Eu não disse nada. Ele continuou com esse tipo de comentário durante o restante da viagem de 30 minutos. Chegamos à base e ele me pediu para levá-lo à loja onde trabalhava. Quando ele me deu as instruções, percebi que a loja ficava em uma parte deserta da base. Dirigi até os portões e parei o carro. Ele se virou para mim e disse: Lembre-se, desta vez você está seguro, mas é uma péssima ideia pegar caras que você não conhece. Quando ele pegou a maçaneta da porta, tranquei as portas e disse a ele: Realmente, você deveria ter cuidado com quem pega carona, enquanto eu tirava a machadinha da lateral do meu assento. O primeiro e único caroneiro que jamais pegarei. Na última sexta-feira, eu, 25F, tinha um pouco de tempo livre antes de pegar meus filhos na escola, e o dia estava lindo, então decidi passar algum tempo percorrendo algumas estradas secundárias em minha cidade natal, pequena, rural ou ouvindo música. Passei por um cara com o polegar para fora tentando pegar uma carona e quase o peguei. Ele aparentava ter cerca de 30 anos ou 40 anos, carregava uma vara de pescar e uma mochila. Uma aparência bem inocente, eu acho. Mas, veja bem, sou uma mulher solitária e aprendi com centenas de histórias de caronas que deram errado que é melhor continuar dirigindo. Então, continuei dirigindo e, enquanto dirigia, tive um diálogo interno de culpa sobre minha decisão de não pegar esse cara. Sabe como é? Se eu estivesse pedindo carona, esperaria que alguém me pegasse e eu realmente, qual é a pior coisa que poderia acontecer? Isso, combinado com minha nova meta de autoaperfeiçoamento de fazer as coisas que me assustam com a maior frequência possível, me levou à conclusão de que, se quando eu desse a volta e ele ainda estivesse andando, eu o pegaria. Com certeza, cerca de 10 minutos depois, ele ainda estava lá. Eu estava me sentindo um pouco nervoso ao encostar para pegá-lo, mas o que eu ia fazer? Sair enquanto ele estava tentando entrar no meu veículo? Assim que ele entrou, percebi que provavelmente havia cometido um erro terrível. Porque parecia que ele estava mexendo nas bolas e tinha um cheiro horrível. 2. Porque esse cara estava olhando para mim como se eu fosse um banquete e ele estivesse faminto. Não percebi exatamente o quanto estava abalada com minha decisão até que ele me pediu um cigarro e minhas mãos tremiam tanto que mal consegui tirar um do maço sem quebrá-lo. Dirigir tornou mais fácil esconder meu nervosismo, mas eu estava internamente enlouquecendo e tentando decidir como daria uma surra nesse cara se ele tentasse alguma coisa. Seu nome é Wayne e ele mora a cerca de 5 minutos de onde eu o peguei. Enquanto isso, ele me contava que tinha perdido a carteira de motorista por dirigir embriagado e que estava morando em uma casa com um idoso, e ele tentou convencê-lo a vir com ele, mas ele não quis, etc. Ele também está tentando me convencer a sair com ele nessa casa e ir beber com ele no dia seguinte. Quando finalmente o levo ao seu destino, que é uma pequena cabana cercada de carros velhos e outras coisas, ele sai e continua tentando me convencer a entrar com ele. Eu lhe digo que não e vou embora. Estou me sentindo muito aliviado e um pouco orgulhoso por ter enfrentado um medo meu. Na segunda-feira, meu instrutor diz: Puxa vida, e parece que alguém foi assassinado na estrada tal e tal. Você conhece alguém por ali? Eu digo: Nossa, e sabe, isso é realmente irônico. Eu peguei uma carona nessa estrada na sexta-feira. Seu nome era Wayne, eu acho. Provavelmente não se passaram 15 minutos quando vi a foto do Wayne no Facebook dizendo que o TBI o havia prendido por ter esfaqueado alguém até a morte na mesma casa em que o deixei na sexta-feira. Informações gráficas de como ele esfaqueou a pessoa nos pulmões e a vítima se esvaiu em sangue naquele pequeno barraco. E o idoso com quem ele estava morando? Nem existe. Juro que nunca mais pegarei carona na minha vida. A primeira vez que tive coragem de pegar um caroneiro, ele acabou sendo um assassino que eu convenientemente depositei na cena do crime. Bruxa da estrada isolada em carona, assalto na estrada. História verdadeira. Essa é uma história verdadeira.
Então, quando eu estava no último ano do ensino médio, no início dos anos 90, eu tinha um amigo que conhecia o Cheap Trick por meio de seus filhos, desde quando ele morava em Rockford, Illinois, que eu acho que é a terra natal da banda. Tomei um pouco de alucinógeno de baixo grau porque não gostava muito dessa música, mas achei que o show de luzes seria legal. Como caí no estacionamento, o plano era deixar meu amigo dirigir até em casa. Tínhamos 18 anos na época e eu dirigia um Jeep Wrangler Soft Top de modelo antigo. Encontramos o Cheap Trick depois do show e eu não tinha absolutamente nada a dizer a eles. Eles pareciam entediados, como se tivessem que estar ali, e as vadias não eram nem um pouco interessantes para eles. Eles estavam rindo e ainda tinham cabelo grande e, com certeza, eram 10 anos ou mais velhos do que nós e ainda usavam cabelo grande depois que o grunge estourou. Provavelmente eram fãs regulares do Cheap Trick? Não tenho certeza. Como já foi dito, não sou fã. Também fiquei sabendo naquela noite que eles têm o bastidores e depois os bastidores de verdade. Por fim, vimos a banda passar por um corredor com outras salas e não fomos convidados, embora meu amigo realmente parecesse conhecê-los e estivesse conversando. Ele fez contato visual, mas não se envolveu em nenhuma conversa. Por ser um astro do rock, talvez ele tenha percebido que meus olhos estavam dilatados ou simplesmente pensou, por que diabos estou conversando com um garoto do ensino médio? Eu estava pensando, por que diabos estou falando com esse velho roqueiro clássico? Só para dizer que eu fiz. Então, eu não estava muito interessado nisso. Então, saímos do show e meu amigo estava dirigindo. Meu Jeep era manual, o que é importante para a história. Passamos por baixo de um viaduto e vimos uma garota caminhando por baixo dele, que estava todo iluminado com luzes. Como estávamos do outro lado de uma estrada de 4 pistas, eu não conseguia vê-la muito bem, além de ter tropeçado um pouco, então pedi ao meu amigo que tocasse a buzina para chamar sua atenção. Devo lembrá-los de que isso foi depois do show e da conversa nos bastidores, então devia ser por volta da meia-noite. Nunca me esquecerei de que ela estava usando uma jaqueta branca de inverno ou outono e tinha cabelos castanhos compridos com franja. A jaqueta era larga, então não consegui ver seu corpo. Quando tocamos a buzina, ela se virou, acenou e sorriu. Um tanto amigável por estar em uma área sem muitos prédios residenciais ou comerciais, com um grande parque nacional escuro do outro lado da ponte da rodovia, depois de uma rota estadual paralela ao lado da rodovia. Ela estava caminhando sob a ponte quando a vimos em direção ao Parque Oeste, onde não havia nada por quilômetros, e mesmo que ela fosse até o cruzamento com a rodovia estadual, só poderia ir para o sul, pois o norte era apenas uma rampa de acesso à rodovia. Essa parte da rodovia era nova na época, portanto não havia literalmente nada ali apenas um ano antes, além da estrada em que estávamos dirigindo e da antiga rota estadual. Portanto, a ponte sob a qual ela estava passando nem existia antes. Então, dirigimos por mais 1 quilômetro ou mais e meu amigo disse: deveríamos dar meia volta. Por quê? Eu disse: para o inferno. Não temos nada melhor para fazer. Então, meu amigo não era o cara mais inteligente, mas não era um cara de má aparência e ambos tínhamos mais de 1,80 metros de altura, sendo ele mais alto e magro e eu mais largo e musculoso. Então respondi, sim, por que não? Vou ser sincero, mas não consegui dar uma boa olhada nela. Além disso, eu precisava de óculos e finalmente comprei meu primeiro par e passei a usá-los logo após essa experiência, e você descobrirá por quê. Então, meu amigo deu a volta no Jeep e passamos por ela novamente, mas dessa vez ela estava do outro lado da estrada, em uma antiga esquina que existia antes da rodovia e era a única residência em um raio de 1 quilômetro. Eu tinha um amigo que morava nessa rua. Era Martin Drive, mas alguém riscou um "io" no final, tornando-a o Martinho Drive, que era como ele se referia à sua rua. Havia uma luz muito forte na esquina da rua onde a mulher estava. Buzinamos novamente, dessa vez, ela já estava de frente para a estrada e acenou novamente para nós. Foi estranho que ela tenha chegado ao outro lado da rua, na direção oposta a que estava caminhando anteriormente. Ela estava caminhando no meio do caminho sob a ponte do viaduto da rodovia quando a vimos pela última vez e agora estava do outro lado da estrada, parada sob o poste de luz na Martinho Drive, de frente para a estrada. Ela teve que andar pelo menos um campo de futebol para trás, além de atravessar a rua, para chegar onde estava em no máximo 4 minutos. Talvez menos. Então, meu amigo se virou novamente e disse: deveríamos ir conversar com ela e ver o que está acontecendo. Então, demos a volta novamente, quando chegamos à esquina da Martini Drive, ela não estava lá. Dessa vez, também não fomos tão longe antes de dar a volta. De qualquer forma, a Martini Drive, no cruzamento com a avenida, é plana por cerca de 3 metros, e em seguida, há uma colina pequena, mais íngreme, com uma placa indicando o Dead End.
Ainda estávamos voltados para o leste, mas quando olhamos para o sul da estrada, pude ver o paletó branco da mulher no topo da colina de uma rua quase totalmente escura. Talvez houvesse algumas luzes de casa e acho que um velho poste de luz no final, mas essa era uma rua antiga com casas antigas e nada ao redor além das rotas estaduais e da nova extensão da rodovia. Meu amigo está morrendo de curiosidade e vira para o sul na estrada e a mulher está do lado direito. Encostamos nela, eu no banco do passageiro do lado direito e, como esse Jeep tinha capota flexível, é mais rápido abrir a porta do que fechar a janela. Eu não tinha planos de deixá-la entrar no carro naquele momento, mas não queria falar pela janela de plástico ou fechar o zíper. Estou oficialmente ficando assustado ao pensar nessa parte. Assim que abro a porta sob a luz fraca, vejo que essa mulher tem cerca de 50 anos e uma voz grave de fumante. Quando abro a porta, ela agarra com a mão direita, atravessando o corpo, com a mão esquerda dentro do casaco, do lado direito. Ela diz: "E achei que vocês não iam parar." Quando vejo isso acontecendo, o tempo começa a ficar mais lento e eu digo: "Cara, vamos embora." "O quê?" diz meu amigo. "Cara, vamos embora." Eu digo, enquanto mantenho meus olhos na mão dela e tento fechar a porta enquanto ela tenta abri-la. O tempo todo, mantendo a mão esquerda dentro da jaqueta, sem tentar usar as duas mãos. Não posso culpar totalmente meu amigo por não ter entendido, porque eu não queria tirar os olhos da mão dela e estava com a cabeça voltada para ela e não para ele. Ele começa a mover o carro como se não fosse urgente, então eu olho para ele e digo: "Cara, ela está com alguma coisa na mão. Vamos dar o fora daqui." Finalmente consigo fechar a porta, mas ele emperra a porra do Jeep. Por sorte, ele conseguiu engatar a marcha com a mesma rapidez de um piloto de corrida e já estávamos nos afastando dela quando ele parou o carro. Então, ele ligou o Jeep novamente, colocou em uma marcha baixa e saímos pela estrada. Não tenho certeza se ele se lembrava, mas eu sim, que a estrada tem um beco sem saída não muito longe. Talvez uns 80 metros ou algo assim. Chegamos ao final da estrada e meu amigo fez uma manobra genial, que ele também dirigia o carro manualmente e, de alguma forma, fez o Jeep passar por uma vala do lado direito, entrando no quintal de alguém, e nos colocou de volta na estrada em direção ao norte, à saída. Inacreditavelmente, vejo essa mulher ainda no mesmo lado da estrada, mas dessa vez ela tinha um daqueles refletores longos de entrada de garagem nas duas mãos. Tinha provavelmente 1,5 metros de comprimento. Eles são feitos de alumínio com um refletor vermelho de plástico redondo na extremidade. Obviamente, ela o arrancou da entrada da garagem de alguém. Esses refletores são bastante comuns em partes do país com valas abertas para tempestades, pois as pessoas saem da entrada da garagem e entram na vala com frequência. Ela literalmente dá um giro de 360 graus com o corpo e o refletor e bate no lado superior esquerdo do para-brisa, bem na esquina. Passamos por ela e, apenas 6 metros adiante, vimos os faróis de um Lincoln Ocadi de meados dos anos 80 estacionado bem no centro da estrada. À direita do carro, havia um negro magro com um boné e óculos grandes. Ele não parecia ameaçador, mas definitivamente estava fora do lugar e assumia que estava com ela de alguma forma. Meu amigo agora, sem hesitar, dirige para o lado esquerdo da estrada estreita até a vala e volta para a estrada para contornar o carro. Chegamos ao final da Martini Drive e partimos para o leste em direção ao nosso vilarejo. Logo depois, vimos esses faróis nos alcançando. Definitivamente era o carro da Martini Drive. Os primeiros quilômetros estavam escuros, então não conseguíamos ver quem estava dirigindo, mas meu amigo dirigiu mais rápido e o carro nos acompanhou. Então ele começou a dirigir pelas ruas laterais e o carro nos seguiu. Quando nos aproximamos do vilarejo, há mais luzes e mais estradas, e o motorista do sedã nos acompanha, mas meu amigo é um motorista louco, mas do tipo bom, e ele dirige pelas ruas secundárias, desliga os faróis e estaciona o carro logo depois de uma curva, passando por um poste de luz, e observamos o outro carro passar pelo espelho retrovisor. Depois de mais ou menos 1 minuto, afastamos o carro. Acendemos os faróis e voltamos para a casa dele. Se você tiver uma boa imaginação, poderá ver por que isso foi assustador. Na manhã seguinte, verifiquei o para-brisa e pude ver a sujeira do refletor esmagado no para-brisa, mas sem fratura. Portanto, eu sei onde aquela senhora bateu no meu carro, só tive sorte de ter sido bem na borda do para-brisa, onde ele é mais forte. Tenho uma história muito parecida para compartilhar e, se esta tiver alguma repercussão, vou escrevê-la. Não é tão longa, mas ainda assim foi assustadora. Quero ter certeza de que isso ficará registrado como uma história verdadeira.